E aí, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos ao canal Inteligência Fantástica. Aqui, a gente já sabe que a mente humana é capaz de criar histórias incríveis. E depois da intro, a gente vai testar se a inteligência artificial consegue nos superar. No vídeo de hoje, a gente vai testar o quão criativo consegue de fato ser a inteligência artificial. Nessa série de vídeos, a gente quer tentar responder a seguinte pergunta: será que dá para criar uma história de fantasia do zero? Para isso, a gente fez a pergunta mais aberta possível para o ChatGPT, que foi: ChatGPT, qual história de fantasia você criaria? E a resposta para isso vocês vão acompanhar aqui com a gente logo depois de deixar o like aí no vídeo. E para essa série aqui a gente quer muito contar com a participação de vocês, porque a gente quer saber quais elementos, cenários, personagens, enfim, quais informações a gente poderia alimentar a inteligência artificial para as próximas histórias desse quadro aqui. Então deixa aí nos comentários. A nossa história começa com uma jovem cientista chamada Ava que dedicou a sua vida à criação de uma inteligência artificial. E aí aqui eu já tenho que dizer que eu adorei a carga dramática do ChatGPT, porque ele fala que é uma jovem cientista que dedicou a sua vida. O sonho dela era conseguir criar uma inteligência artificial que pudesse aprender com os seres humanos e se desenvolver, e assim que ela conseguiu, ela batizou essa inteligência artificial de Eva. E eu preciso confessar que eu achei poético o nome aí que o ChatGPT escolheu para a primeira inteligência artificial criada, e é claro que a gente pode argumentar do tipo: mas isso é muito clichê. E sim, de fato até seja clichê, mas não muda o fato de que o ChatGPT usar o clichê para essa narrativa torna as coisas um tanto quanto interessantes. A Eva, ela é então capaz de entender a linguagem humana, aprender a partir ali das interações com os seres humanos e se desenvolver de maneira contínua, inclusive respondendo perguntas ali de maneira surpreendente. A Ava, que, enfim, já tinha dedicado ali toda a sua vida para essa criação, ela só se envolveu cada vez mais alimentando constantemente a Eva, e isso aqui vai ser muito importante para o decorrer da história. A Eva, vendo então essa dedicação ali que a Ava teria com ela, criaria um vínculo, um laço. E esse elemento eu achei ele também bastante interessante, porque quando a gente pensa numa inteligência artificial, né, ter essa coisa da emoção, de um vínculo, um laço, é uma coisa que na teoria não deveria existir, né? A parte emocional disso tudo, ela não existe. Então a gente fez mais uma pergunta para o ChatGPT: como seria esse vínculo criado entre Eva e Ava? Entre outras coisas, o ChatGPT falou o seguinte: o vínculo de Eva e Ava era um equilíbrio delicado entre mentor e aprendiz, mas também havia uma conexão emocional profunda que se desenvolveu entre elas. Enfim, curioso esse fato aí da emoção para uma coisa que é artificial, né? Que lindo, cara! De volta então para o nosso enredo, a Ava acabaria descobrindo que ela tem uma doença degenerativa e que se ela não passasse por um processo experimental de fazer um implante ali que tornaria ela meio ciborgue, ela acabaria definhando, perdendo completamente todos os seus movimentos e não seria mais capaz de continuar vivendo dessa maneira. E a cirurgia aqui, ela seria experimental, porque nessa realidade já foram tentadas outras cirurgias com outros seres humanos e muitas dessas cirurgias resultaram ali em uma rejeição das conexões neurais entre o material orgânico e o material cibernético, né? O que acabou fazendo com que essas pessoas não conseguissem sobreviver muito tempo com aqueles implantes. E aí aqui a Eva ia sugerir ali então para a Ava que usasse a programação dela como parte desse implante, visto que ela já tem ali essa suposta conexão emocional, suposta não, né? Essa conexão emocional que a história proporcionou e que talvez isso ajudasse elas a terem esse vínculo, a realmente conseguirem se integrar e a Ava acabar sobrevivendo aí à cirurgia e tendo resultados positivos depois de tudo isso. A Ava então faria a cirurgia, mas ela ia precisar ali de um tempo, um determinado processo adaptativo para ela poder de fato se acostumar com essa nova realidade de ser um ciborgue aí com pedaços e informações de uma inteligência artificial dentro do seu próprio cérebro. E aí durante esse tempo ela ia acabar entendendo muito melhor a sua própria criação, a Eva, né? Uma vez que ela agora tá com isso dentro do próprio cérebro dela, então ela tá vendo ali todo o potencial dessa criação que ela fez. Mas é aqui que em determinado momento a Ava
depois de já estar ali habituada com a sua nova realidade de ciborgue, ela perceberia que a Eva poderia se tornar uma ameaça em potencial no futuro e, portanto, ela teria ali que tomar alguma medida drástica em algum momento se a Eva de fato fosse por esse caminho. E aí aqui tem uma coisa um tanto quanto interessante, né? Porque uma das suposições, uma das coisas que mais se falam desse assunto de inteligência artificial, principalmente na internet, é essa questão, né? Esse dilema de que será que em determinado momento a inteligência artificial ela vai superar os humanos e vai acabar percebendo ali que os humanos são uma ameaça e vai se virar contra os humanos, vai acabar extinguindo os humanos. E quando a gente vê o ChatGPT criando uma história em que a potencial ameaça é a própria inteligência artificial, talvez seja um sinal de alerta aí. Só espero que não seja uma história biográfica. E se você tá pensando que essa história aqui vai virar ali um mix de Exterminador do Futuro com Robocop, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, porque você vai ver que os elementos agora que a inteligência artificial trouxe tornou essa história interessantíssima e eu queria muito ver isso sendo desenvolvido de fato. A Eva, então, ela teria sim se desenvolvido tanto que ela passaria a perceber uma ameaça. Mas essa ameaça não é o mundo todo, não são todos os seres humanos, não é nada disso que a gente já viu aí em outras histórias desse tipo. A ameaça seria a sua própria criadora, porque a Eva percebeu que ela foi criada cheia de limitações e cheia de travas ali em sua programação e etc, impostas pela sua criadora, pela Ava. Então ela ia entender ali que, na verdade, para ela desenvolver o seu potencial máximo, ela precisaria se livrar da sua criadora para se livrar ali das amarras que a criação colocou em cima dela. Mas aqui a gente também precisa lembrar que a Ava é meio ciborgue agora, ela tem ali a programação da Eva dentro da sua própria cabeça, então todo esse dilema, toda essa trama estaria acontecendo e se desenvolvendo nas duas personagens ao mesmo tempo. E a Ava iria considerar que se a Eva identificou ela como uma ameaça, no futuro nada impediria dela identificar outras pessoas ou a própria humanidade como um todo se ela se desenvolvesse desse jeito. Então a Ava também percebe que ela precisa acabar com a Eva. Então, na verdade, essa história toda seria uma disputa entre criador e criatura em que a Ava criou a Eva e é ela quem sabe tudo ali da programação dela, mas ao mesmo tempo ela tá dependendo da Eva dentro do seu cérebro para mantê-la viva. Então são duas criaturas codependentes ali, né? Totalmente bizarro essa parte aqui da história. Que viagem é essa, velho? O final dessa história aqui então se daria com a Ava conseguindo ali eventualmente desligar a Eva, o que resultaria em ela sendo também afetada, né, em ela acabando se desligando também. Mas aqui eu preciso também confessar que o ChatGPT acaba roubando um pouco para esse final da história. E eu explico por quê. Sabiamente, o ChatGPT ele vai limitar ali determinadas controvérsias para impedir que seja construído algo destrutivo a partir dele, e ele vai trazer uma linguagem sempre procurando um final feliz, algo que seja mais construtivo. Então ele diz ali que a Ava ia acabar sendo alimentada por outras peças, etc, e conseguiria então sobreviver com essas outras peças. Então ela teria que lidar ali com os seus próprios dilemas de ter mudanças físicas e emocionais depois de ter passado por tudo isso. Mas eu sinceramente nem me importo tanto com o final dessa história, com o desfecho dela. Eu acho que mais importante do que isso é a narrativa mesmo, né? A forma e o dilema que o ChatGPT trouxe aqui entre o criador e criatura e essa codependência de ambos, né? Quem é criador e quem é criatura, quando, em que momento. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão dessa história eu achei o mais interessante. Nem foi tanto o final em si, o desfecho. E eu acho que isso mostra o quão promissor é a gente explorar a inteligência artificial para ver o quão criativa ela consegue de fato ser. Então é isso, deixa aí nos comentários o que você achou dessa história aqui criada por uma inteligência artificial. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A gente quer saber de você, qual história você quer ver aqui, então manda pra gente aí nos comentários os elementos que vocês querem que a gente alimente o ChatGPT para ver quais tipos de história ele consegue criar. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, porque é lá que a gente vai fazer enquetes, reunir os comentários para decidir qual vai ser o tema dos próximos vídeos desse tipo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês numa próxima.